Nós vamos ministrar a palavra de Deus, como disse, em duas partes. Hoje a gente vai falar a respeito de uma alegria abundante com relação à volta de Jesus. Você tem alegria? Tem expectativa só por dizer que Jesus vai voltar? O que teu coração sente quando alguém te diz, olha, Jesus está voltando? O que você sente? Qual é a tua expectativa? Será que você ainda tem aquela sensação de prazer, de saber que Jesus vai voltar? E aí a palavra de Deus, ela nos orienta e nos estimula a pregar essa mensagem, porque de fato Ele volta. O dia, talvez a gente não saiba, mas a expectativa a gente precisa ter como se Ele viesse hoje, como se Ele viesse agora. Ele está chegando, então que a gente possa ter essa expectativa. Apocalipse 19 é o texto para nossa reflexão neste final de semana, é o texto para nossa meditação, ensino, lembrança, esperança, Apocalipse 19. E eu vou fazer a leitura dos primeiros versículos do 1 ao 9, para basear essa primeira parte, para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. A palavra de Deus nos diz assim: depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: aleluia, amém. Então veio do trono uma voz conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Aleluia! Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho são os atos justos dos seus santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Que Deus em Cristo fale comigo, fale com você, através dessa meditação, dessa palavra, que o nome dele seja engrandecido. Tensões, rumores, dificuldades e mais tensões. Países que eram economicamente sólidos estão empobrecendo aceleradamente. Ante a uma crise econômica anunciada, ante a uma pandemia instalada, milhões de pessoas abandonam seus países numa migração intensa, que desperta sentimentos estranhos e até reações violentas. Nas praças, nas ruas das grandes capitais do mundo, as tensões são cada vez mais violentas. Talvez trava-se uma feroz luta por bens básicos de existência: saúde, educação, segurança, alimentação. Reivindicações cada vez mais complexas estão desafiando as autoridades públicas. Insatisfações com elevados graus de dificuldade irrompem ou estão aí diante do ser humano numa eterna busca por alívio e paz. Estamos todos buscando uma paz. Doenças, situações que nos atormentam, vírus letais que nos agoniam, epidemias
tanto de saúde como emocionais, que abalam a estrutura do ser. Corpo, mente, coração, à espera de um bálsamo. Corpo, mente, coração, à espera de uma solução. Será que há coisas boas neste mundo? É a nossa pergunta. Será que há algo para a gente se alegrar neste tempo? Eu vou dizer para você que certamente existe sim coisas boas. Sabe por quê? Porque Deus está presente em nós. Aleluia! Deus está presente. Jesus veio neste mundo. O Espírito Santo é atuante em nossa vida. A igreja de Deus é viva em Cristo Jesus. A igreja de Deus é viva e vale a pena passar por tudo isso neste tempo presente, porque a igreja tem uma esperança do retorno do seu amado. A igreja tem a esperança do retorno do seu Senhor. As praças, as ruas, as flores, as viagens, as férias, a família, os amigos, os alimentos, o sonho, as bênçãos, os milagres, a esperança de futuro, a volta de Jesus, o novo céu e a nova terra, tudo isso tem sentido para nós, porque nós temos Cristo Jesus em nossa vida, porque nós o aguardamos. Então esse é o motivo da nossa alegria. No entanto, a vida é vivida em etapas, a vida é dividida em momentos. Para que a gente creia no sacrifício de Jesus na cruz, precisa ter sofrimento no tempo presente. Para que a gente entenda que Cristo Jesus salva, nós precisamos estar numa situação de miséria. E talvez muitos de nós passamos por essa situação e fomos salvos por Cristo Jesus, para hoje entender que Ele salva, que Ele tira do pecado, que Ele lava e redime o pecador. Muitas coisas estão acontecendo à nossa volta, mas haverá um dia de glória, haverá um dia de alegria. Os salvos se alegrarão com o seu Salvador, a noiva se encontrará com o seu Senhor. O dia de abundante alegria acontecerá, um dia de vitória marcará a história. E o dia em que nós estamos proclamando há muito tempo vai chegar e vai acontecer. É por isso que no sermão de hoje a gente vai tratar sobre este dia, sobre este evento que Apocalipse 19 narra com riqueza de detalhes. É por isso que nesse momento, nesta manhã e neste final de semana, eu convido você de novo a estar conosco amanhã, porque será a segunda parte e o final desta palavra. Eu te convido a estar comigo, a entender melhor por quê que tem que ter alegria na volta de Jesus. Por que ter essa esperança? Porque essa esperança é a melhor coisa que a gente pode ter em nosso coração. Não são bens, não são amores, não são relacionamentos, mas sim a alegria do regresso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse 19 compara a igreja de Cristo como a noiva, compara a mim e a você como a noiva. E essa comparação está registrada aí para a gente entender o regresso do Senhor, para a gente entender o retorno do Senhor. É o casamento entre ambos trabalham, em que ambos se movimentam para que aconteça. É um dia especial, um dia separado, um dia que vai testificar a glória do Senhor. E aí tem um significado importante e bonito aqui. Aí a gente precisa entender como funciona ou como funcionava o relacionamento e o casamento entre homem e mulher que se apaixonava na cultura judaica, que é o que baseia o texto, né? Era o que eles entendiam por uma relação. E essa comparação que João, inspirado por Jesus, vai fazer em seu livro, ele vai escrever para nós e vai dizer: funcionava assim. O casamento ocorria basicamente em duas fases. Primeiro o noivado e depois o casamento. Geralmente tudo começava com um acordo entre os pais dos noivos. Então os pais resolviam quem ia se casar, com que filho, com que filha. Um comentarista bíblico, ele nos mostra e nos apresenta que depois disso, o noivo saía da casa de seu pai, ia até a casa do seu
da sua noiva, né, da sua pretendente, e ele ia até os familiares dela, a fim de selar o compromisso com um ato oficial. O noivo pagava o valor ao pai da noiva, o dote, né, conhecido. Ele separava então, o pai separava a filha para aquele noivo, e a partir de então, os dois estavam unidos em um compromisso. Mesmo sem um contato físico, mesmo sem se conversar muito. E após esse noivado, o noivo e a noiva preparavam-se para, em breve, selar a união. Mas não tão breve. A noiva, em sua casa, se preparava a fim de esperar o noivo e o grande dia do casamento. Todas as suas atividades giravam em torno desse propósito fundamental da sua vida: preparar-se para a vinda daquele que estaria com ela o resto de sua vida em casamento, em união, em comunhão, em partilha. Enquanto ela se preparava em casa, o noivo voltava para a casa de seu pai, e lá na casa de seu pai, ele ficava construindo um cômodo a mais na casa, a fim de ser o seu primeiro apartamento, de ser a sua primeira moradia, a primeira moradia do casal. Passado esse tempo, o noivo voltava sem que a noiva soubesse o dia. Passado esse tempo, ele voltava. A procissão que vinha com ele, iluminada por tochas à noite, e ele chegava e se aproximava da casa dela. Um amigo dele gritava à chegada: o noivo está chegando. E ela, como estava pronta, estava se ajeitando desde sempre, ela estava aguardava ansiosamente aquele dia. Então começava a festa, começava o festejo, a união. Durava a festa pelo menos por 7 dias. 7 dias de festa, de alegria. A linguagem do Apocalipse, esse noivo é Jesus. E nós, como igreja, como homens e mulheres comprados pelo seu sangue, nós somos a noiva. Nós somos aqueles que estão se preparando para esse grande dia, para a chegada do noivo, para a chegada do nosso amado Senhor. Estamos vivendo um tempo de preparação, com a certeza de que um dia o noivo que já nos comprou vai nos buscar para morar com ele. Aleluia! Vivemos uma expectativa. O dia do casamento de Cristo comigo e com você, com a noiva, com a igreja, vai acontecer. E é por isso que estamos nos preparando. Ele vem selar, ele vem terminar o que ele começou na cruz, pagando o dote com o seu sangue. Então nós temos que ter alegria. Mas será que isso te dá alguma alegria? Será que essas informações que eu te contei te dá alguma alegria hoje? O casamento de Cristo, o dia da volta do Senhor, é uma alegria abundante para você? Se ainda não é, ou se é, você vai confirmar comigo essa palavra. E se ainda não é, eu vou te dar razões para ter alegria. E a primeira delas é que essa abundante alegria de fato acontecerá. E tem um porquê. O fato é que Jesus vai voltar. E isso é uma certeza que nós precisamos ter. O fato é que Jesus está voltando e nós moraremos com Ele. A gente já leu o texto do 1 ao versículo 9 do capítulo 19. E aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta ou quiser acompanhar essa leitura, eu gostaria que você pensasse comigo nesse texto. Eu vou apresentar para vocês o primeiro motivo para a gente ter alegria. O primeiro motivo é que a maldade vai acabar. É o fim da maldade, é o fim de todo o problema, de todo o mal. Haverá uma abundante alegria, porque será o fim de toda a maldade. Não é parte da maldade, mas toda a maldade. Esse é o assunto do louvor angelical que a gente vê no capítulo 19. Nos 4 primeiros versículos do capítulo 19, a gente vê esse louvor.
é a canção de vitória que começa com a palavra aleluia. Começa com um convite a louvar a Deus. A igreja, a noiva é chamada para louvar a Deus. É nesse capítulo que aparece essa palavra aleluia, esse chamado para louvar a Deus 4 vezes, mostrando que há sim muitos motivos para louvar a Deus por conta da sua vinda. Há muitos motivos para a gente adorar a Deus, porque Ele está voltando, o Rei está vindo. Esse louvor a Deus, ele é cantado no dia da volta de Jesus. Contém ainda uma declaração muito bonita a respeito da pessoa de Deus. O grande coro celestial, no capítulo 19, ele celebra cantando, ele celebra exaltando, e ele diz no verso 1: a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. 3 palavras nos chamam a atenção nesse trecho. As palavras são salvação, glória e poder, que pertencem a Deus. Percebemos que o cântico, ele enfatiza os atributos de Deus, pois é essa a forma mais apropriada da gente louvar a Deus. Às vezes a gente quer louvar a Deus contando os nossos problemas, mas para louvar a Deus a gente precisa exaltar os seus atributos. Para adorar a Deus a gente precisa dizer que Ele tem honra, que Ele tem poder, que Ele tem glória, que Ele é soberano, que Ele é digno. A gente precisa dizer isso tudo em nosso louvor. E aí o coro celeste aqui no capítulo 19 nos mostra que no dia da volta do Senhor, como nós devemos louvá-lo, como nós devemos nos aproximar ou nos apresentar diante dele. Após o enaltecimento da pessoa de Deus, o cântico enfatiza a destruição da grande prostituta. Ele é claro em dizer que essa prostituta é a Babilônia. Mas o que é Babilônia? Quem é essa prostituta? Que situação é essa? O que o texto está querendo dizer? Eu quero tentar, de uma maneira mais simples possível, explicar para você. Babilônia é um símbolo. E Babilônia significa, no texto bíblico aqui, o símbolo da filosofia carnal. O símbolo da questão mundana que há no nosso tempo, o sistema mundano. A Babilônia aqui é chamado de mundanismo, é as atitudes, são os problemas, é um sistema que não tem os valores em Cristo Jesus, que não tem Deus como Senhor. Então todo sistema que não tem Deus como Senhor é mundano, é Babilônia, é mundanismo. É um sistema carnal. Na época de João, a cidade da Babilônia, aquela que no passado possuiu uma das 7 maravilhas do mundo, que são os jardins suspensos, onde fora construída a Torre de Babel, é exatamente essa Babilônia. Atualmente é o lugar onde se localiza o Iraque. Mas naquela época, na linguagem simbólica do Apocalipse, representava a vaidade, representava o orgulho, representava a ostentação, o materialismo, a impiedade, a idolatria, a vaidade, o orgulho, a ostentação, o materialismo. Ela mostrava tudo isso, a promiscuidade, o orgulho, a crueldade, a feitiçaria. É exatamente esse tempo, esse sistema que a gente vê hoje no nosso tempo. Quanta ostentação, quanta maldade, quanto orgulho, quanto materialismo, quanta impiedade, quanta crueldade nós estamos vivendo. É a vitória de Deus sobre este sistema que o Apocalipse 19 está narrando. É a vitória de Deus contra o sistema maligno e desumano que os anjos nos céus comemoram com grande alegria. Este tem que ser o motivo do nosso louvor. Haverá um fim para tudo isso, aleluia, haverá um fim. Essa celebração celestial nos mostra que na segunda vinda de Cristo Jesus, nós poderemos cantar, porque isso tudo vai acabar.
Depois da gente destacar quanto mal faz ou fez a Babilônia, o sistema mundano, a igreja, a mim e a você, o Senhor nos mostra que vai acabar. E a canção declara: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Deus é justo, Deus é poderoso para salvar o seu povo, e os anjos no céu glorificam a Deus pelo seu julgamento, glorificam a Deus pelo fim dessa maldade, glorificam a Deus porque tudo isso vai acabar e está acabando. Cristo Jesus está vencendo. Glória a Deus por isso, glória a Cristo Jesus. O cântico anuncia a destruição total e eterna de todo esse sistema iníquo. E eu quero dizer para vocês aqui, a gente precisa se alegrar. Eu já disse isso em outro sermão, a gente precisa se alegrar com a volta de Jesus. Eu vejo muita gente pregando: olha, vai passar, vai ficar melhor, a gente vai ter tempo de paz. A gente precisa se alegrar porque a nossa paz e a nossa alegria, o que vai passar, não está nessa terra. A nossa alegria é o que está no céu, é o que vem do céu, é Cristo Jesus vindo com poder e grande glória. Essa deve ser a nossa alegria, e não esse sistema, não essa vida mundana que a gente está vivendo. Deus é poderoso para salvar o seu povo, e é isso que os anjos glorificam a Deus. O cântico anuncia a destruição total e eterna de todo esse sistema. O coro celestial é grande para louvar a Deus por sua vitória. Anjos, anciãos, homens e mulheres que vêm de grande tribulação, 24 anciãos, seres viventes, eles sabem que finalmente acontecerá o estabelecimento total da justiça e a bondade de Deus. Mas pastor, pode haver justiça e bondade? Sim, Deus é justo e julgará a grande prostituta, e Deus é bom porque salvará o seu povo. Aleluia! A vitória de Deus é a vitória do seu povo. A canção dos seres celestiais é pela vitória de Deus. Então a nossa alegria e a nossa canção é pela vitória de Deus em Cristo Jesus. A nossa alegria e a nossa canção é porque haverá sim um tempo de paz, mas essa paz virá do trono de Deus, virá com Cristo Jesus. A canção dos seres celestiais traz a nossa memória, traz a nossa esperança, o dia da volta de Jesus, que todo mal acabará de vez. Esse é o primeiro motivo para a gente se alegrar com a volta de Jesus, para a gente para a gente festejar porque Jesus está chegando, porque Jesus está vindo. O segundo motivo é que de fato, de verdade, finalmente o reino de Deus será instalado. A gente já vive o reino de Deus. Eu faço parte do reino de Deus. Sim, nós fazemos parte do reino de Deus, sim, porque Cristo Jesus morreu por nós e inaugurou seu reino na terra, morrendo por nós, passando por este lugar. Mas o reino de Deus será plenamente instalado no seu regresso, quando Ele vier com poder e grande glória. Haverá uma alegria abundante, porque será o tempo em que o reino de Deus firmará lugar. Aquele que vem virá, aquele que governa se assentará no trono. Esse é o segundo motivo da nossa alegria. Na palavra de Deus de Apocalipse 19, e agora nos versículos 5 ao 6, que diz assim: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agora, um desses seres celestiais pede que o povo de Deus na terra louve. É o povo de Deus na terra. Agora é a vez da igreja
Agora é a vez dos salvos na terra, que a plenos pulmões louvem a majestade santa, exaltem ao Todo-Poderoso. A numerosa multidão, com voz forte, comparadas com águas e trovões, celebra a vinda do reino de Deus. É a celebração muito maior do que uma Copa ganha. É a celebração muito maior do que uma eleição ganha. É a celebração do povo de Deus que se alegra com o regresso do seu Senhor. É a celebração, é o canto, é o grito de alegria do povo de Deus que celebra o seu noivo chegando para lhes buscar. Essa é a celebração. Enquanto a Babilônia existir, o reino de Deus não pode ser estabelecido de maneira plena aqui na terra, pois a influência da Babilônia, a influência dessa prostituta, ela é tão grande que ela corrompe os homens e as mulheres de Deus. A sua destruição, no entanto, abre o caminho para o reino de Deus. A destruição do sistema mundano abre o caminho para que Cristo venha e instale o seu reino, e de fato, de verdade, reine sobre todos os povos, tribos, línguas e nações. Por isso, a gente precisa se alegrar, porque o reino de Deus está chegando. A gente precisa se alegrar, porque o reino de Deus está vindo. O reino de Deus será instalado eternamente. Diante desse fato, a gente precisa se alegrar. Diante desse fato, a gente precisa ter motivo para louvar. Esse louvor ao Rei é dado por todo o povo de Deus. E olha o detalhe: sejam pequenos e grandes, adultos e crianças. Existem muitos pais que não estão contando a história do reino de Deus, que não estão contando a historinha da volta de Jesus. E quando Jesus vier, será que seu filho e sua filha vai reconhecer Ele nas alturas? O texto diz que os pequenos e os grandes precisam louvar a Deus. Então é hora da gente despertar e começar a contar a história do regresso de Jesus, e não contar a história de que vai ficar tudo bem. A história de que vai ficar tudo bem é porque Jesus vai voltar e vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Todos que servem, todos que temem a Deus, são conclamados, são chamados a celebrar o reino de Deus. É hora de celebrar. Não é hora da gente celebrar o governo. Não é hora da gente dizer que o governador está certo, que o presidente está certo. Não é hora disso. É hora da gente celebrar o reino de Deus, porque nós fazemos parte daquele reino. Nós pertencemos a este reino celestial. Por isso os servos de Deus celebram a Deus, porque seus corações têm a certeza de que Deus é o Senhor, de que Jesus é o único governador. Por isso que o nosso coração precisa se alegrar. Assim eles vêm e servem, adoram, mostram reverência ao Rei dos Reis. Igualmente nós devemos louvar, irmãos. Igualmente nós devemos ter certeza de que a vinda do reino de Deus será a nossa alegria completa. O reino de Deus já existe, e eu não posso negar essa verdade. Nós já fazemos parte deste reino, nós fazemos parte deste tempo de Deus, mas ainda não está em plenitude o reino de Deus. E a plenitude do reino de Deus só será na vinda do Senhor. Mas nós já fazemos parte dele, e se fazemos parte dele, quanto mais pessoas estiverem nele, mais gente vai cantar. Essa numerosa multidão vai fazer volume. Águas e trovões são comparadas a essa multidão. Então te convide, pregue, anuncie essa verdade, para que as pessoas sejam alcançadas pela volta de Cristo Jesus. O reino de Deus invadirá de uma vez por todas todo o espaço do universo, porque de fato Jesus vai reinar sobre todas as coisas. E essa frase que a gente sempre diz, o Senhor reina, de fato será verdade. O Senhor reina sobre todo o universo. Aleluia.
ela fará sentido, porque a destruição do mal será real, porque a destruição da Babilônia será efetiva, porque o governo mundano, o sistema maligno não terá mais poder em nós, a vitória será completa e o triunfo de Deus será visto por todas as nações. Isso deve nos motivar a ter alegria. Isso deve nos motivar a pregar o Evangelho, e não um Evangelho vazio, mas o Evangelho da volta de Cristo. O Evangelho que prega Jesus como centro, o Evangelho que prega a salvação em Cristo Jesus, que prega a cura em Cristo Jesus, que prega sim prosperidade, mas em Cristo Jesus, agradando a Ele. É o Evangelho que glorifica ao Senhor, é o Evangelho que vence a carnalidade, é o Evangelho que vence o mundanismo, é o Evangelho que coloca Cristo Jesus no centro da nossa vida. Quando a gente proclama a palavra de Deus, a gente precisa lembrar que nós somos representantes desse reino. Nós somos representantes, nós somos ministros, e essa é a visão da nossa igreja. Cada crente, cada casa é a extensão da igreja, é ministro, é representante do reino. Então nós somos ministros desse reino, nós somos representantes deste reino, e devemos ter alegria e motivação por fazermos parte deste reino, porque o nosso rei está chegando. Cristo é a nossa motivação, Cristo é a nossa alegria, Cristo é o motivo da gente compartilhar o Evangelho. A gente sabe que a soberania é dele, que o poder é dele, que a grandeza é dele, e o reino dos céus está sobre o seu controle, e ele tem nas suas mãos todos os santos, eu, você, todos aqueles que pertencem ao Senhor. O último motivo hoje para a gente se alegrar com a volta de Jesus é porque a gente vai participar disso. A gente vai participar do casamento, a gente vai participar da festa. Eu quero participar, eu quero receber o convite. Haverá alegria, porque nós seremos participantes. Nós não seremos simplesmente convidados, nós seremos participantes do casamento. Alegremo-nos, diz a palavra, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se preparou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia, para as bodas do Cordeiro, para o casamento. Observe aqui o verbo alegrar e exultar. Eles comunicam a ideia de ser feliz, de se regozijar, de ter uma alegria abundante. Eles aparecem juntos mais uma vez na Bíblia, só mais uma vez em Mateus 5,12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiam os profetas que viveram antes de vós. Nessas duas citações, a mensagem é a mesma. O dia pode ser mau, o momento pode ser difícil e escuro, o rosto pode estar molhado com lágrimas, mas ainda não é o fim. Há esperança para nós, ainda não é o fim. Dias melhores virão, mas não nesta terra. Dias melhores virão, porque o noivo está chegando, aleluia. O noivo está vindo e nós participaremos dessa festa. Nós estaremos neste dia celeste. Esta grande alegria do povo de Deus, esta tem que ser, esta é a comemoração que acontecerá finalmente quando Jesus estará perto de nós. O noivo chegará para nos buscar e nós veremos o seu rosto, veremos como ele é, veremos a sua glória, veremos o seu resplendor. É esse chamado que Apocalipse está fazendo para nós. Olha, bodas do Cordeiro, vocês vão participar. Se preparem, estejam prontos, se ataviem, se arrumem. Jesus é o noivo e eu e você somos a noiva. Se prepare, arrume o vestido, penteie o cabelo, lave as vestes no sangue do Cordeiro, se limpe, porque Ele quer te achar sem ruga, sem mancha ou coisa semelhante. Ele quer achar você pronto e pronta para se encontrar com Ele e selar essa união para todo sempre.
essa metáfora de casamento é usado aqui para descrever a comemoração da nossa redenção. A gente comemora a redenção, mas a comemoração final será no dia da volta de Jesus, no dia em que nós estaremos com Ele. Havia um noivo, havia um casamento, havia uma preparação, e nós estamos nesse tempo de preparação. Vai haver o ponto final para essa história, e o ponto final é a festa. Haverá a festa. Nós não vamos ficar eternamente na preparação, mas haverá a festa, e a festa está chegando. O dia da festa está próxima. Para chegarmos lá, a gente precisa ter um preparo necessário. No casamento judaico, depois do pagamento do dote para o pai da noiva, os noivos se preparavam para o casamento. No caso de Cristo e sua igreja, no caso de Cristo e eu e você, Ele já pagou o preço. Ele já pagou o dote, e o preço foi o seu sangue na cruz. A igreja então, como deve se preparar? Veja o que o texto nos diz: a esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça. Aqui há duas verdades aqui. A primeira é que ela se enfeitou. Ela enfeitou o seu próprio vestido. A noiva enfeita o seu vestido. Tem gente que diz: Jesus vai me transformar. Ele vai sim, mas se você não fizer a sua parte, não adianta. Então é hora de nós nos enfeitarmos para Ele. E eu não estou dizendo: olha, põe aí um monte de coisa no seu rosto, põe aí um monte de coisa nas suas orelhas, põe aí um monte de coisa no seu corpo. Não, eu estou dizendo: prepara-te, igreja do Senhor, para se encontrar com seu noivo. Põe os seus enfeites, os melhores, atos de justiça, atos de vida com Deus, de vida com o Senhor, de vida com o nosso Pai Celeste. A outra verdade que a gente vê aqui, é mais profunda, é que o vestido foi dado para ela. Ela não comprou, ela ganhou o vestido foi dado. Temos aqui uma referência no processo de santificação, em que Deus e o homem participam. Deus e o ser humano desenvolvem a salvação, eles se ajudam mutuamente. Deus em Cristo me ajuda através do seu Espírito, e também eu faço a minha parte para que eu me santifique e agrade a Deus. Logo após tratar este preparo para entrar na festa, João trata sobre o convite da festa. Felizes os que foram convidados para a festa do casamento. Que privilégio, que alegria. Será que você já recebeu o seu convite? Mas será que você é convidado? Quem são os convidados? O texto indica que os que são convidados são aqueles que aceitaram o convite de Jesus. E Jesus te faz um convite: vinde a mim, estejam comigo, façam parte do meu reino, confessem o Senhor Jesus como teu Salvador. Este é o convite. O convite é aquele magnífico, estendido a todos. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. E quem tem sede, venha e beba de graça a água da vida. Todos os que respondem positivamente ao convite de Jesus, todos que respondem positivamente ao chamado de Jesus, estes já fazem parte da lista do casamento, já fazem parte do reino de Deus, já estão se preparando para as bodas do Cordeiro e já têm o teu lugar garantido no dia da festa. Há uma então importante revelação aqui: a alegria pela volta de Jesus. Há motivo para a gente se alegrar. A gente precisa viver a nossa vida com alegria, mesmo que a nossa volta esteja tudo difícil. Cristo Jesus está voltando. Mesmo que a nossa volta esteja tudo machucado e doente, Cristo Jesus está voltando. Mesmo que o sistema mundano esteja cada vez mais corrompido, Cristo Jesus está voltando, e esse é o motivo da nossa alegria. Não é uma alegria passageira,
Não é uma alegria momentânea, não é uma alegria mundana, não é uma alegria do sistema mundano, que todo mundo olha a sua ostentação e se alegra. Não, é uma alegria que o resultado é a salvação recebida por fé, que o resultado é a salvação, que o resultado é as bodas do Cordeiro, que o resultado é o reino de Deus, que o resultado é a transformação de vida, que o resultado é a vida com Deus. Essa é a nossa alegria. Então eu convido você a se alegrar no Senhor, porque Jesus está voltando. Eu convido você a se alegrar com o dia do casamento, na certeza de que a maldade será extinta, vai acabar, na certeza que o reino de Deus será instalado finalmente e eternamente, e na certeza de que a gente vai participar da festa do casamento. Eu quero que você, em nome de Jesus, sinta alegria por este momento, por este tempo, por esta vida, por esta graça de Deus sobre cada um de nós. Cristo Jesus está voltando, Cristo Jesus vem nos buscar, e nós vamos nos alegrar a cada dia, e quando Ele vier, estaremos preparados para encontrar com Ele e dizer: digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Senhor nas alturas. Venha, Senhor Jesus, porque nós estamos prontos para lhe receber. Nós vamos louvar a Deus agora, e depois eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que nos ajude a nos preparar, pedindo ao Senhor que nos edifique, que nos fortaleça e que nos dê alegria, que nos dê esperança para esse grande, maravilhoso e eterno dia da volta do Senhor.
pode adorar ao Santo Deus, ao Cordeiro de Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A glória dele é eterna, o poder dele é eterno, e nós temos motivo para nos alegrar, temos motivo para festejar, porque Jesus está voltando. Ore comigo, agradeça a Deus, peça ao Senhor que lhe fortaleça, que lhe dê esperança, que lhe dê motivo de alegria, que a graça dele nos alcance a cada dia e nos fortaleça, para que a gente possa estar preparado para o grande dia do Senhor. Pai de amor, Deus de bondade, Deus de graça, Senhor, nós somos ministrados pela Tua Palavra. A Tua Palavra é viva, Senhor, aleluia. A Tua Palavra, Senhor, é verdade. A Tua Palavra é fiel, e nós confiamos nessa Palavra. A gente não se ilude, Senhor, com este mundo. A gente não se ilude, Senhor, com esse tempo. A gente vive aqui porque o Senhor nos deixou aqui para nos preparar, para que quando o Senhor voltasse, nós estejamos prontos para lhe receber. Pai, no nome de Jesus, até que esse dia aconteça, eu peço a Ti, meu Deus, eu peço a Ti, meu Senhor e Pai, meu Rei, ó Espírito Santo, nos ajuda a nos alegrar, a manter viva a expectativa, nos ajuda, Senhor, a manter viva a esperança do Teu regresso. Ó Pai, nos ajuda a enfeitar a nossa veste, nosso vestido com o melhor dos nossos atos de justiça. Ó Deus, que não sejam os nossos atos, mas sim a Tua vontade, o Teu querer sobre a nossa vida, a Tua justiça sobre nós, o Teu amor sobre nós, a Tua graça abundante sobre nós. Ó Pai, no nome de Jesus, nos fortalece, nos edifica segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que a gente possa, Senhor, cada dia caminhar segundo a Tua vontade, nos alegrando, Senhor, porque se os dias são maus, é porque o Senhor está perto de voltar. Então louvado seja, a hora venha, Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, acampa os Teus anjos ao nosso redor, com ordens a nosso respeito, nos fortalece, nos edifica, ó Deus, nos renova a cada dia. Que a gente possa, Senhor, se alegrar, porque o nosso nome já está inscrito, e que de lá do livro da vida ele não saia, e que nós possamos trazer mais nomes, para que sejam escritos, ó Deus, no livro da vida. Ó Pai, no nome de Jesus, alcança homens e mulheres que precisam de Ti. Ó Deus, que a gente possa vencer esse sistema mundano e maligno, que a gente possa, Senhor, se alegrar com a nossa pátria eterna e celeste. Em nome de Jesus, nós oramos, confiamos, e que possamos, Senhor, Te adorar pelo que o Senhor é, bendizer pelo que o Senhor representa, pelo que o Senhor tem, e não pelo que o Senhor faz somente, mas que a gente possa, Senhor, Te adorar, exaltando e bendizendo os Teus atributos, a Tua bondade, a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Para a glória de Deus, nós oramos e confiamos. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, esteja a Tua bênção sobre todos que nos acompanharam, sobre todo, Senhor, que tem necessidade de Ti, cada pedido de oração, cada necessidade, que a Tua bênção, Senhor, alcance a todos, e que a gente possa ter um dia, ó Deus, abençoado e agraciado por Ti, um final de semana, Senhor, repleto da Tua bênção, do Teu cuidado, como todos os dias têm sido. Ó Deus, no nome de Jesus, nós Te agradecemos, Te pedimos e louvamos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por esta manhã de sábado, por este momento de culto, que você tenha sido alcançado por essa palavra, pela ministração dos louvores, que a bênção de Deus repouse sobre o teu coração, e que juntos a gente possa se alegrar com o regresso do nosso noivo amado, porque Ele vem e não tardará, e voltará para nos buscar, para morar com Ele eternamente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Receba nosso abraço e nosso carinho, nosso afeto, porque Cristo Jesus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e é o socorro sempre presente. E se tem angústia, se tem choro no rosto, daqui a pouco isso tudo vai acabar, e do nosso rosto será enxuto, será tirado toda lágrima. Já não haverá mais morte nem pranto, porque tudo isso vai passar, e nós estaremos eternamente com o Senhor dos Senhores. Que Deus em Cristo te abençoe e te fortaleça. Tenha um sábado repleto da bênção de Deus, em nome de Cristo Jesus. Deus os abençoe.